turminha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo, vocês terão acesso à correção da atividade 22 do livro Trilhas de Aprendizagem dos quartos anos na disciplina de matemática. Esta atividade está nas páginas 91 e 92 e nós vamos refletir mais um pouquinho sobre números racionais. Prestem atenção na correção. Onde vocês acertaram, coloquem o certinho, errou, põe o CG. Ficou com dúvida? Manda mensagem para a professora, tá bom? Vamos prestando atenção na correção. Vamos lá? Nessa atividade, nós nos deparamos com um conceito novo, né, crianças? Números racionais. Mas o que é número racional? O número racional ele vai nos levar a pensar em números que não são inteiros, em partes de alguma coisa. Logo, nós vamos estudar frações e nós vamos nos aprofundar mais em números racionais. Aqui neste problema, nós temos uma situação que o quarto ano, ele tinha que fazer as pamonhas. Olha aqui, ó, o quarto ano ficou encarregado de fazer esse doce. E a gente tem aqui os ingredientes que dariam para fazer quantas pamonhas? 5 pamonhas. Para fazer 5 pamonhas, eu preciso de 6 espigas de milho, meia xícara de chá de leite. Tá vendo isso aqui? Mas aí tá escrito 1/2. Este número, a gente lê assim, ó, 1/2. Ou 1/2, quer dizer que eu peguei alguma coisa que é inteira, como a xícara de leite cheia, né? Só que eu vou usar só metade. Então, eu vou pegar metade da xícara de leite. Então, como que eu represento este meia xícara de leite? É com este número aqui, ó, 1/2. A gente lê 1/2. Isto é número racional. Nós vamos precisar de 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e 1,5 xícaras de chá de açúcar. Então, imagina que assim, eu vou desenhar aqui, tá? Uma cumbuquinha, a Fran é muito boa de desenho, 1 xícara. Eu vou precisar de 1 xícara cheia de açúcar, vou desenhar aqui, e a outra xícara, eu vou usar só metade. Então, aqui eu tenho 1 inteiro, e aqui eu tenho 1/2. Eu estou usando uma parte de 2. E a gente chama isso aqui de meia xícara, ou 1/2. Isso que é um número racional, tá, crianças? Então, as crianças têm quantos ingredientes elas precisam para fazer quantas pamonhas? 5. Só que elas querem fazer numa quantidade maior. E aí, nós temos que completar essa tabelinha aqui, ó. Vamos arrumar aqui para ficar retinho para vocês. Então, as crianças, elas querem calcular quantos ingredientes ela precisa para fazer 10 pamonhas, 20 pamonhas, 40 pamonhas e 80 pamonhas. Vocês perceberam que aqui tem uma regularidade? Ó, do 10 foi para o 20, do 20 foi para o 40, do 40 foi para o 80. O que vocês perceberam aqui, crianças? É muito importante quando a gente vai resolver uma situação, problema, a gente observar se existe alguma regularidade. Para o que é regularidade? É um fato que se repete, que é regular. Então, olha só, do 10 para o 20, aumentou 10. Do 20 para o 40, aumentou 20. E do 40 para o 80, aumentou 40. Vocês perceberam que está aumentando o dobro? Quanto que é 10 vezes 2? 20. Quanto que é 20 vezes 2? 40. Quanto que é 40 vezes 2? 80. Então, cada quantidade à direita é o dobro da quantidade que está aqui do lado esquerdo. Outra coisa para facilitar a gente resolver este problema, vamos colocar aqui quantos que eles precisavam para fazer só 5 pamonhas? Então, aqui seriam só 5. Eles precisavam de 6 espigas de milho, de meia xícara de leite. Olha aqui o número racional. É o número que não é inteiro. Eles precisavam de 1 colher de sopa de margarina ou manteiga e eles precisavam de 1,5 xícaras de açúcar.
Vamos calcular? Olha aqui, 5 e 10. O 10 não é o dobro de 5? Então, olha como ficou fácil. Para eu fazer 10 pamonhas, sabendo que 10 é o dobro de 5, eu preciso do dobro desses ingredientes, certo? Então, tudo aqui, gente, eu vou multiplicar por 2. Quanto que é 6 vezes 2? 12. Então, para fazer 10 pamonhas, eu preciso de 12 espigas de milho. E se eu vou fazer 20? 20 pamonhas. 20 não é o dobro de 10? Eu vou multiplicar por 2. Quanto que é 12 vezes 2? Isso, então 24 espigas de milho para fazermos 20 pamonhas. Agora vamos calcular 40 pamonhas? 40 pamonhas não é o dobro de 20? É, né? Então, eu tenho que calcular o dobro de 24, que é o número de espigas de milho que eu preciso para fazer 20 pamonhas. Quanto que é 24 vezes 2? 48. Muito bem. Agora, eles querem saber quantas espigas de milho eles precisam para fazer 80 pamonhas. Eu sei que 80 é o dobro de 40. Então, é só eu achar aqui, ó. Para fazer 40 pamonhas, eu preciso de 48 espigas. Então, eu vou multiplicar por 2. Quanto que é 48 vezes 2? Isso, é 96. Depois eu vou gravar umas aulas para vocês, para a gente treinar multiplicação, tá bom? Depois que a gente acabar o Trilhas. A gente vai fazer umas aulas de só divisão, só multiplicação, só adição e só subtração. Aí a gente treina a continha. Aqui, se a gente for fazer a continha, o vídeo fica grande demais. E o que que acontece? Não dá tempo, fica cansativo também. Olha aqui, leite. Para fazer 5 pamonhas, ele precisa de metade de uma xícara de leite, ó, meia xícara. Se ele vai fazer 10 pamonhas, ele vai fazer o dobro. Então, metade mais metade, quantas xícaras daria? Para fazer 10 pamonhas, uma xícara de leite inteiro. Pronto, o número já virou inteiro de novo. Agora, ele vai fazer 20 pamonhas. Ele vai usar quantas xícaras de leite? Se para fazer 10 ele usou uma xícara, né, e 20 é o dobro de 10, é só fazer 1 vezes 2. Quanto que vai precisar? De 2 xícaras de leite para fazer 20 pamonhas. Para 40 pamonhas, ele vai usar o dobro, né, do que ele usou para 20 pamonhas. Por quê? 40 é o dobro de 20. Quanto que é o dobro de 2? É igual a 2 vezes 2, né? Então, aqui 4. E para fazer 80 pamonhas, ele vai precisar do dobro de leite que ele precisou para fazer para fazer 80 pamonhas, ele vai precisar do dobro de xícaras de leite que ele precisou para fazer 40. Qual que é o dobro de 4? O dobro de qualquer número é ele vezes 2. Quanto que é 4 vezes 2? 8. Viu? Não é tão difícil assim, é fácil, né? Eu achei fácil. Agora, manteiga ou margarina, super fácil. Para fazer 5 pamonhas, ele precisa de 1 colher de sopa. Para fazer 10 pamonhas, 2 colheres de sopa, porque é o dobro. Sempre a gente está encaminhando para o dobro. Para fazer 20 pamonhas, ele precisa do dobro do que ele precisou para fazer 10. Quanto que é o dobro de 2? 4. Quanto que é o dobro de 4? 8. Quanto que é o dobro de 8? 8 vezes 2 é 16. Viram que facinho? Fazendo o dobro. E agora a gente tem aqui, ó, 1,5 xícara de açúcar para fazer 5 pamonhas. Então, ele vai fazer o dobro de 5 pamonhas, que são 10. Então, quanto que é 1,5 xícara vezes 2? Quanto que é? 1 xícara mais 1 xícara, que daria 2, né? Meio mais meio daria 1. Quanto que é 2 mais 1? 3. Para fazer 20 pamonhas, ele precisa do dobro de 3. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Para fazer 40 pamonhas, o dobro do que ele precisou para fazer 20, porque 40 é o dobro de 20. Então, quanto que é 6 vezes 2? 12. E para fazer 80 pamonhas, 80 é o dobro de 40, então eu vou encontrar o dobro aqui, ó, de 12. 12 vezes 2, 24. Certo? Então, a regularidade é a quantidade que eles estavam fazendo era sempre o dobro da receita. Para fazer 5 pamonhas, esta quantidade. Para fazer 10, o dobro do que eu usei em 5 receitas, porque 10 é o dobro de 5. Para fazer 20 pamonhas, o dobro do que eu usei para fazer
10 pamonhas. Para eu fazer 40 pamonhas, o dobro do que eu usei para fazer as 20 pamonhas. E para fazer 80 pamonhas, eu preciso do dobro do que eu tinha usado de ingrediente para fazer 40 pamonhas. Então, aqui nós estamos estudando, além de números racionais, que são esses números que não são inteiros, né? Nós também estamos estudando um pouquinho mais de dobro, né? Faz a sua correção, coloca certinho aí, corrige onde você errou e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Um beijo da Pro Sandra e de todas as pros dos quartos anos. Fiquem com Deus, crianças. Tchau, tchau. Beijo.